Paz por Jesus, irmãos. Que a graça e a paz, o amor de Cristo reine na vida dos irmãos, hoje e sempre. Irmãos, hoje participaremos da ceia de nosso Senhor e Salvador Jesus. E, na verdade, Jesus cumpriu tudo o que precisava cumprir, né, irmãos, para que estivéssemos aqui hoje, com a inteira certeza, irmãos, de fé e esperança, e sabendo que um dia Ele irá voltar, né, irmãos? Isso é certeza para cada um de nós. E por isso nós vivemos, por isso nós cremos e seguimos adiante, por isso nós enfrentamos as lutas, tribulações, dificuldades, porque nós temos essa esperança de que Ele vai vir. Glória a Jesus. E aí, como foi o dia dos irmãos? Foi bom? Bom, né, irmãos? O meu também foi. Hoje o cooperador Denis, o Vitor e eu tomamos banho de chuva juntos, unidos, irmãos. Unidos, a mesma fé, o mesmo espírito, ali, ó, debaixo da chuva ali, tomamos um banho juntos. Glória a Jesus. Irmãos, abrindo nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 10, irmãos. O versículo 14, irmãos. Aqui o apóstolo Paulo, nos versículos anteriores aqui, ele cita uma situação que ocorreu no deserto, não é, irmãos? Quando o povo foi tirado do Egito, foi para o deserto, e ali eles murmuraram, ali eles pecaram, e ali eles foram destruídos. E ele cita isso para nos alertar, para quê, irmãos? Para que sejamos firmes, para que cada um de nós siga adiante olhando para Jesus, irmãos. Siga as palavras de Jesus. E aqui no versículo 14 ele diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmo o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do que, irmãos? Do sangue de Cristo. E o pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Então, nós vamos participar hoje, irmãos, do sangue e do corpo de Cristo. Nós vamos participar da ceia, e quando nós participamos da ceia, quando nós partimos o pão, ali é o corpo de Cristo. Cada pedacinho de pão daquele é um membro do corpo. E cada um dos irmãos vai pegar um pedacinho daquele pão. Então, quando você pegar um pedacinho daquele pão, você está dizendo: eu faço parte do corpo de Cristo. Esse pão representa o corpo de Cristo. Então, o pão, quando ele é partido, irmãos, cada pedacinho daquele ali é um membro do corpo. É como se fosse um membro do corpo. Porque o pão é o corpo. Aquele suco que nós vamos tomar, irmãos, é o sangue de Cristo aquilo ali. Representa o sangue de Cristo. Então, tem um significado muito importante, irmãos. Então, quando você pega aqueles pedaços de pão ali, ó, e junta todos eles, é a comunhão do corpo de Cristo, irmãos. É como nós, cada um de nós participamos disso. Todo mês nós participamos disso. E aí vem dizendo aqui, ó, versículo 17, ó. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do que, irmãos? Do mesmo pão. Então nós participamos do mesmo pão. Nós andamos no mesmo espírito, andamos numa mesma palavra, andamos numa mesma fé, andamos numa mesma esperança, irmãos. Uma mesma esperança. Por isso que a palavra inteira, o Novo Testamento, as palavras de Jesus, a palavra dos apóstolos, ela vem nos instruindo a andar de que forma, irmãos? Em comunhão. Andar em comunhão. Só existe essa maneira de ser igreja de Cristo, é andar em comunhão. É andar numa mesma fé, é andar no mesmo propósito, é andar numa mesma esperança, é andar no mesmo ânimo, irmãos. O ânimo pronto, sincero. Com certeza do quê? Certeza da palavra. A palavra é verdadeira, ele já cumpriu tudo, irmãos. Nada faltou que ele não tenha cumprido. Tudo Jesus cumpriu. Ele nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade. Ele padeceu tudo que ele tinha para padecer. Ele sofreu tudo que ele tinha para sofrer. Ele cumpriu tudo que estava escrito dele. Ele cumpriu todas as coisas. Diz aqui, ó, versículo 18. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Então aqui é uma referência, né, irmãos? Aí diz aqui, ó, versículo 19. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então existe duas mesas. Aqui ele se refere ao povo gentil e ao povo judeu. Eram dois povos, irmãos. Dois povos. Hoje também existe dois povos. Existe um povo hoje, que é o povo do mundo, o povo que não segue a Jesus, o povo que não quer Jesus, como se fosse o povo gentil. E existe um povo que segue a Jesus, que representa o povo judeu. Então, hoje também existe dois povos. E o que o mundo participa, irmãos, é do quê? É da mesa do Senhor ou é da mesa dos demônios? O mundo participa da mesa dos demônios.
O cristão não. O cristão é aquele que segue após Jesus. O que segue após Jesus, ele participa da mesa do Senhor. É da mesa de Jesus. Por isso que a comunhão dos filhos de Deus, ela tem um significado, irmãos. A comunhão dos irmãos, a comunhão dos santos, ela tem um poder muito grande diante dos demônios. Irmãos, lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, lá vai estar mostrando, logo no comecinho lá, o povo se juntando, se unindo para fazer uma torre, irmãos. O povo se uniu ali, eles falavam toda uma mesma língua, e eles se uniram e eles disseram, olha, vamos juntar o material que nós temos aqui, vamos se juntar, fazer uma torre e vamos chegar ao céu. Então eles estavam ali, irmãos, numa mesma linguagem ali, no mesmo propósito, no mesmo ânimo, eles estavam unidos, unânimes ali, e começaram a construir a torre. O Senhor lá do Antigo Testamento olhou para aquilo e falou, o quê? Se eu deixar esse povo unido do jeito que eles estão, falando uma mesma língua, no mesmo ânimo, unidos desse jeito, não vai haver restrição para eles. Tudo que eles proporem fazer, eles vão fazer, porque eles estão unidos. Então, é para os irmãos terem noção do que é a comunhão, irmãos. O que é a união, o que é ser um. O que é estar unido no mesmo propósito, numa mesma esperança. Por quê? Qual era a esperança deles? Chegar no céu. Qual era o propósito dele? Era juntar o material que tinha ali e fazer a torre, irmãos. E eles estavam fazendo. E ali o Senhor, para acabar com isso, confundiu a língua deles. Espalhou eles. Espalhou. Para quê? Para acabar a comunhão. Rachou ali o povo, acabou a comunhão deles. E impediu de fazer a torre de Babel. Hoje, a palavra vem nos ensinando, vem nos dizendo, olha, se juntem. Vocês fazem parte do corpo de Cristo. Vocês participam do sangue de Cristo. Esse cálice que nós abençoamos, é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que nós partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Irmãos, se os cristãos se unirem, não há quem derrube. Não há quem possa impedir o cristão de manifestar, irmãos, a verdade, de manifestar a justiça, de manifestar a Cristo. É a unidade, irmãos, unidade. A palavra nos propõe isso. A palavra nos propõe unidade. E unidade, irmãos, é em tudo. Tudo aquilo que não for ilícito, tudo aquilo que não foi imoral, tudo aquilo que não for de má fama, tudo aquilo que se é autorizado a fazer, irmãos, nós temos que estar unidos. Unidos, unânimes. Por quê? Porque é bom. O resultado daquilo que se faz, por exemplo, aqueles homens lá estavam querendo construir uma torre para chegar no céu. Aí eu pergunto para os irmãos, eles iam chegar, irmãos? Não, eles não iam chegar. Aquele trabalho deles ali ia ser em vão. Eles iam levantar a torre, iam trabalhar. Naquele propósito ali, eles não iam alcançar. Mas e os outros? E os outros propósitos? Então, o Senhor lá não estava preocupado em eles chegar ao céu. O Senhor lá estava preocupado com a comunhão deles. Porque se eles não conseguissem, ele sabia que não ia conseguir chegar ao céu. Mas as outras coisas que eles se propuserem a fazer, eles iam fazer. Porque aquilo ia dar força para eles. Aquela comunhão ia aumentar cada vez mais, irmãos. Assim também somos nós. Às vezes nós olhamos para algo e falamos assim, isso aí eu acho que não vai dar certo. Mas se os irmãos se propuserem a fazer, eu vou me unir e vou batalhar junto. É pela união, não é pelo propósito em si, irmãos. Aquele propósito pode falhar, aquilo lá pode não vingar. Mas o problema está na falta de comunhão. A falta de comunhão que não pode existir. E a comunhão deve existir. Porque a comunhão, irmãos, a comunhão, ela anima. A comunhão, ela impulsiona os cristãos a estar juntos. A união é muito importante para nós. Muito importante, irmãos. Eu estou pensando em fazer tal coisa. A igreja aprova? Aprova. Então vamos fazer. Vamos estar junto. Vamos estar nesse propósito aí. Vamos seguir adiante. Vamos seguir juntos. Irmãos, o maligno diante disso, ele perde força. Ele perde força. Então, isso aqui é muito importante para nós, irmãos. O que isso representa? Não é o simples suco. Não é o simples pão. Não é isso, não. Esse pão tem um significado muito grande. O suco tem um significado muito importante. O corpo e o sangue de Cristo, irmãos, é tudo para nós. Vamos voltar aí, uns livros aí, irmãos. Mateus capítulo 24. Aqui Jesus ele passa um ensinamento importante para nós, irmãos. E algo que acontece hoje, irmãos. Com bastante frequência. Hoje é aniversário da nossa irmã Verônica, né, irmãos? Nossa irmã Verônica está fazendo mais um ano de vida, glória a Jesus. E está perseverando aí na palavra da verdade, né, irmãos? E já vem de muitos anos já perseverando, né? Glória a Jesus. E eu estava em casa, né, irmãos? E eu estava procurando na galeria de fotos lá, uma foto da irmã Verônica, né? Para colocar no grupo lá, para dar os parabéns para ela, né, irmãos? E aí eu comecei a ver as fotos. E eu tenho foto lá, irmãos, desde 2000 e alguma coisinha. Então eu tenho fotos antigas, nossa, irmãos, de batismos, fotos de final de ano, fotos de aniversário dos irmãos. Eu não apago as fotos, né? E aí eu tenho essas fotos aí, né, de muito tempo.
E aí eu comecei a ver as fotos. Irmãos, eu comecei a ver irmãos ali, que já não estão mais no nosso meio, e que na época, né, quando eles estavam, a gente estava unido ali, irmãos. Estávamos unidos e aquilo era sincero, irmãos. Aquilo era sincero. Muitas vezes o diabo ele quer sugestionar para nós, né? Ah, não era sincero aquilo. A igreja não era verdadeira, né? Porque nós louvamos com muita frequência, irmãos. Hoje mesmo é o dia que nós louvamos os louvores de comunhão e nós confessamos, né? O louvor é uma confissão. Quando nós abrimos nossos lábios e louvamos, nós estamos confessando aquilo. Eu preciso de você, você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo até o fim, nós precisamos e nós estamos juntos, e o irmão é importante para mim, a irmã é importante para mim, é importante e é mesmo, irmãos. Então eu vejo que hoje, né, no dia de hoje, nós vamos participar da cena, nós vamos participar desses louvores de comunhão, e nós vamos confessar isso, nós vamos abraçar os irmãos, e isso é sincero. No dia de hoje, é sincero. Como há 2, 3, 4, 5 anos atrás, também foi sincero. Ninguém estava aqui com esperança terrena, irmãos. Ninguém estava aqui por uma palavra que passa a mão na cabeça de ninguém. Nunca aconteceu isso. Desde que eu me converti, a palavra foi sempre a mesma. A palavra nunca passou a mão na cabeça de ninguém. Algumas atitudes isoladas, pode ser que tenha passado a mão na cabeça de um ou outro, mas a palavra em si, a mesma palavra que é pregada hoje, é a palavra que era pregada há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, e que vai continuar sendo pregada. Essa mesma palavra. É a palavra que eu me converti por ela, é a palavra que eu prego hoje, é a palavra que os outros líderes pregaram. Então, todos que estavam conosco há 15 anos atrás, que confessavam o amor de Cristo, que confessavam a necessidade de estar juntos, aquilo era sincero, irmãos. Só que passou o tempo. E quando passa o tempo, o que acontece? Vêm as lutas, vêm as dificuldades, vêm os obstáculos, vem um monte de coisas que muitas vezes, por não saber lidar com aquilo, as pessoas se perdem, irmãos. Aquilo vai se perdendo. Vai se esfriando. Isso não pode acontecer. Então a palavra ela vem nos alertando a isso. Quando a palavra nos ensina a lidar com as lutas, com as dificuldades, é não ouvir a voz do estranho, ouvir a voz do bom pastor, ela está nos alertando para isso, é para a comunhão do corpo de Cristo. Não saia dessa comunhão. Não perca essa comunhão. Irmãos, se aqueles irmãos que eu vi hoje nas fotos estivessem conosco, não ia caber aqui. E se pegasse 2 igrejas desse tamanho e juntasse mais as cadeiras, também não ia caber. Não ia caber. Uns foram para o mundo, outros se juntaram em outro canto, outros foram para outras igrejas, se espalharam. Se espalharam. E todos com motivo. Ninguém foi sem motivo. Ninguém simplesmente acordou de manhã e falou assim, não quero mais, vou embora, tchau. Não, nunca foi isso. Nunca foi isso. Todos eles tiveram motivo. E se perguntasse, eles iam, ainda que não fossem verdadeiros, ainda que mentissem, mas eles iam apontar o motivo. Por quê? Porque a palavra, irmãos, a palavra, ela tem que ser aperfeiçoada em mim. Não que a palavra não seja completa, ela é. Mas o amor na minha vida, ele tem que ser cultivado todos os dias, tem que ser aperfeiçoado todos os dias. O que eu confesso hoje, eu vou ter que confessar amanhã, eu vou ter que confessar depois. E aí, aqui no capítulo 24, versículo 1, diz assim, ó. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Irmãos, aquela estrutura era fraca ou era forte? Era forte. Irmãos, se os discípulos estavam mostrando ali a estrutura do templo, é porque era uma enorme estrutura. É porque era algo espetacular, irmãos. Espetacular. Olha essa estrutura, olha isso. E aí, versículo 2, Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentados no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo, disse-lhe, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes. Por causa do quê, irmãos? Por causa do meu nome. Então o nome que nós defendemos, ele tem um poder, e esse nome, irmãos, ele proporciona a cada um de nós perseguição. Esse nome, ele proporciona a cada um de nós rejeição. Por quê, irmãos? Porque as pessoas não vão rejeitar somente o nome.
Elas vão rejeitar aqueles que confessam esse nome. Ninguém vai chegar e falar assim, Jesus não presta. Jesus não é ninguém. Ninguém vai falar isso. As pessoas vão rejeitar aquele que confessa o nome de Jesus. As pessoas vão rejeitar aqueles que levam, que carregam o nome de Jesus, a palavra de Jesus, a conduta de Jesus. E aí diz aqui, versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Irmãos, quando se fala em falso profeta, se fala em falso entendimento. Se fala em falsa doutrina, se fala, nisso. Uma palavra que não é verdadeira, um ensinamento que não é verdadeiro, um entendimento que não é verdadeiro. Irmãos, quantas pessoas saíram do nosso meio com engano, com entendimento, nada a ver com a verdade, irmãos, com falso entendimento, saíram. E aí diz aqui, versículo 11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o que vai acontecer, irmãos? Se esfriará. Então o problema está aqui. Com tudo que acontece por confessarmos o nome de Jesus, tudo que acontece por termos uma esperança que é celestial, uma esperança que não tem nada a ver com esse mundo, irmãos. Nós não estamos unidos para granjear coisas dessa vida. Nós não estamos interessados nisso. E se alguém quiser isso, vai andar sozinho. Quem é o louco que vai seguir após aquele, ou vai estar junto com aquele que quer granjear as coisas dessa vida? A igreja não vai estar unida nisso. Automaticamente o engano entra na vida dessa pessoa e ela começa a granjear coisas que não tem nada a ver com o evangelho e ela vai seguir sozinha. O amor vai se esfriar na vida dela, não daqueles que não querem andar junto com ela. Por quê? Porque ninguém vai se perder porque um ou outro quer se perder, irmãos. Mas aumenta a iniquidade, a vontade própria, o interesse próprio, o entendimento próprio, aumenta na vida das pessoas, o amor se esfria. Não é que ele nunca existiu, ele existiu. Em algum momento ele existiu. Do dia que eu me converti, irmãos, até hoje, essa igreja, ela é verdadeira. Ela sempre foi verdadeira, até hoje ela é verdadeira. O amor de muitos se esfriou. Muitos se perderam. Muitos se enganaram com muitas coisas. Muitos estão enganados até hoje com muitas coisas, irmãos. Com muitas coisas. Inclusive, o sentido da ceia. Com o sentido da ceia. Muitos que participaram dessa mesma palavra, que participaram da ceia, se perderam com isso. Hoje a ceia já não faz mais sentido. Da mesma forma, muitos deles, a igreja não faz mais sentido. A reunião de irmãos não faz mais sentido. Pessoas que auxiliaram na minha conversão, pessoas que pregaram a palavra para mim, que falavam e diziam, não, a comunhão é necessária, eu só não estou mais envolvido porque eu não posso. E quando teve a oportunidade de estar completamente envolvido, abandonou a igreja. Então o amor se esfriou. Quando queria estar junto, estava junto, o amor estava ali. Por quê, irmãos? Porque o amor é a palavra. A palavra da verdade é o amor em nós. Quando nós temos a palavra, nós temos amor. Se nós guardarmos a palavra, o amor de Deus está derramado em nossas vidas. Quando a palavra falta, o amor se esfria. O amor está firme, com a palavra firme em nós. E nós firmes na palavra. Faltou palavra, entrou engano, entrou falso entendimento, o amor se esfria e o afastamento é certo. É certo, irmãos. É certo. E quando fala em concupiscência, irmãos, é vontade própria, interesse próprio, envolve muitas coisas. Irmãos, seguir após Jesus, seguir com a igreja de Cristo, é uma responsabilidade grande. A pessoa, ela, primeiro, né, irmãos, tem que negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é não ter iniquidade, é abolir a iniquidade. A iniquidade é dizer, a iniquidade não tem mais poder na minha vida. Agora o que tem poder é a obediência à verdade. Obediência a Jesus. Equidade. Então a iniquidade não tem mais vez. Só que aí vai passando o tempo. E aí os filhos crescem. Um exemplo, tá, irmãos? Um exemplo. Os filhos crescem, os filhos se casam, aí fica só o casal, né, irmãos? E aí, vamos supor, um deles fala assim, olha, esse lugar está muito agitado. Eu queria morar lá no interiorzão. Queria morar num lugar afastado, sossegado. O que a gente ganha lá dá para viver muito melhor do que aqui. Aqui é uma correria, as coisas aqui é muito caro. A gente podia ir para lá. Aí um fala assim, mas e a igreja? Não, a igreja somos nós. E aí, irmãos, o que acontece? Falso entendimento. O engano entra. E aí o outro concorda. É verdade mesmo. Automaticamente a igreja passa a ser um empecilho para o plano daquele casal. Primeira oportunidade que tiver, esse casal vai sair fora, irmãos. Por quê? Porque ele não quer responsabilidade com o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo impede isso, irmãos. O corpo de Cristo impede isso. Hoje, se eu receber uma proposta para ir para outro estado, para ganhar 1 milhão por mês, eu vou ter que recusar. Eu vou ser obrigado, irmãos, obrigado a recusar. Por quê? Por amor aos irmãos, por amor a essa palavra,
por amor à minha salvação. Eu vou ter que recusar. Eu vou ter que recusar. E isso para os irmãos terem uma noção. E não é só eu. Ah, mas eu não prego a palavra, eu não louvo, eu não tenho ministério. Tem sim. Faz parte do corpo de Cristo. Qualquer um de nós. Uma irmã que está nessa palavra, ainda que o marido esteja no mundo. Se o marido pegar e falar assim, ó, vou aposentar, vou comprar uma casa no interior e nós vamos embora. A irmã é obrigada a chegar nele e falar assim, pera lá, mas e a igreja? Não, mas a igreja não tem problema nenhum, não. A igreja tem que pensar em nós. Eu fiquei a vida inteira aqui, eu trabalhei a vida toda aqui, agora eu vou aposentar, eu quero ir para o interior. Um exemplo, tá, irmãos? O que essa irmã vai fazer, irmãos? Ela vai ter que chegar no marido e falar assim, olha, vamos lá. Primeiramente, Jesus. Primeiramente, a igreja de Cristo. Nós estamos aqui, nós vamos continuar aqui. Se você quiser ir para lá, você vai ter que ir sozinho, você vai ter que me deixar. Eu não quero te perder, mas eu não posso perder a igreja. Aí eu pergunto para os irmãos, é uma responsabilidade ou não é, irmãos? É uma decisão complicada ou não é? É só um exemplo. É só um exemplo, irmãos. Tantas coisas podem acontecer em nossas vidas. Aí vamos supor que essa irmã fale assim, não, eu tenho que seguir meu marido. Eu tenho que seguir meu marido, eu vou abandonar os irmãos, eu vou abandonar a igreja, eu vou para lá. E vou ficar no grupo da igreja, eu vou ficar ouvindo as pregações. Irmãos, o amor vai se esfriar. Vai se esfriar. Quando pensa que não, está perdida. Está perdida. O amor se esfria. Por quê? Porque a palavra vai se perdendo. E o que Jesus vem nos alertando para isso, irmãos, é para estarmos atentos. Atentos à palavra, atentos à responsabilidade de seguir após Jesus. Porque nós podemos seguir após Jesus durante anos. E quando chegar lá na frente, por uma decisão errada, eu abandonar tudo e seguir minha vida, irmãos. A iniquidade tomou conta. As vontades próprias tomou conta. E quando eu digo para os irmãos que nós temos que ser unânimes, nós temos que estar unidos em tudo, é para evitar esse tipo de coisa. Porque evita, irmãos. Quanto mais unidos nós estivermos, mais raiz profunda vamos ter. Vamos ter. Vai chegar uma hora que nada pode nos separar, nada pode nos afastar, porque estamos juntos, estamos unidos. Porque quando há desunião, ainda que estamos na mesma palavra, estamos na mesma fé, no mesmo espírito, prestamos o mesmo culto, frequentamos os cultos, tranquilo. Mas se nós não estivermos envolvidos um com o outro, os irmãos, as irmãs, o que vai acontecer, irmãos? Essas coisas vão vir. E qual é o peso que vai ter essa ligação que nós temos? Qual é o peso que vai ter esse envolvimento que nós temos uns com os outros? Esse peso vai ser grande ou vai ser pequeno? Vai depender da nossa conduta, irmãos. É a forma como nós seguimos. Se nós seguimos como aqueles homens lá da Torre de Babel, lá, que eles estavam dispostos, pegaram o betume, pegaram o cal, pegaram o que tiveram lá e foram levantando a torre, eles iam fazer coisas espetaculares, irmãos. Não iam chegar ao céu, mas eles iam fazer muitas coisas juntos. Foram impedidos ali. E nós temos o Espírito Santo, irmãos. Nada pode nos impedir. Só nós mesmos que podemos tomar decisões erradas, ouvir vozes erradas, deixar o ego falar mais alto muitas vezes, e aí o negócio dá ruim, irmãos. Nós temos que aniquilar a nós mesmos todos os dias. Nós temos que olhar para o plano da salvação. Nós temos que olhar para a igreja de Cristo, enxergar a igreja em primeiro lugar. Falar, não, pera lá, é do interesse da igreja? Eis-me aqui. É do interesse do mundo? Nada feito. Mas se é do interesse da igreja, eis-me aqui, vamos fazer, vamos seguir, vamos lutar, vamos estar juntos, né? Estar juntos. E dá certo, irmãos, o negócio funciona. Funciona. Aí diz aqui, ó, versículo 12 de novo, ó. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em testemunho em todo o mundo. De novo aqui, ó, perdão, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Aí Jesus volta, né, irmãos? Ele volta e busca a igreja. Mas tudo isso vai acontecer. Irmãos, essas coisas, muitas dessas coisas já aconteceu. Já aconteceu. Guerras, rumores de guerras, irmãos, cristãos perseguidos e tudo mais. Só que a grande tribulação, período de grande tribulação, irmãos, de repente nós estamos passando por tudo isso. De repente, nos dias de hoje, nós estamos no pior momento que a igreja de Cristo já viveu, irmãos. De repente, esse dia é o dia que nós estamos vivendo. É o pior momento. E como que nós vamos passar por esse momento? De que forma? Nós vamos passar olhando para quem? Nós vamos passar ouvindo a quem? O nosso interesse vai ser o quê, irmãos? Qual vai ser o nosso interesse? Essa que é a questão, né? Essa que é a questão. O nosso interesse, irmãos, tem que ser pelas coisas de Jesus. O nosso interesse tem que ser pelas coisas do reino. Aquilo que realmente, irmãos, que realmente importa. Romanos, irmãos. Romanos capítulo 12, irmãos. O versículo 1, irmãos. Romanos capítulo 12, versículo 1.
Diz assim, ó: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis, o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Versículo 9. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos o quê, irmãos? Irmãos, aborrecei o mal. Rejeita o mal e se apega ao bem. Existe forma para isso, irmãos. Só tem uma forma de rejeitar o mal, de aborrecer o mal. Só tem uma forma de resistir ao diabo, irmãos, em obediência à palavra. A palavra me determina isso, é isso que eu vou fazer. A palavra me propõe isso, é isso que eu vou fazer. É dessa forma que eu tenho que agir, eu vou agir. E o diabo não tem vez, irmãos. Ele perde a força. Ele perde a força. E aí diz aqui, ó, versículo 10. Amai-vos cordialmente, uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo a quem, irmãos? Ao Senhor. Isso aqui, irmãos, é um alerta bem grande para nós. Não podemos ser vagarosos no cuidado. O que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado, irmãos, uns com os outros. É a forma de tratamento de um membro para com o outro. É a forma como se trata, é a forma como se lida. É a forma como, irmãos, primeiro, se você pegar, não precisa ir longe, irmãos, pega o Davi e o Gustavo, né? Um exemplo claro, né? Os dois irmãozinhos, idade diferente, né, irmãos? Idade diferente. Se o Davi, irmãos, for lutar de igual para igual com o Gustavo, não vai machucar o Gustavo, irmãos? Ele não vai ter que ter cuidado com o Gustavo? Vai ter que ter cuidado, né, irmãos? Se ele não tiver cuidado, a mãe e o pai vai falar assim, ó, toma cuidado com o seu irmão é pequenininho, você é grande, você vai machucar ele. E aí eu pergunto para os irmãos, a nossa estatura é a mesma, irmãos? Quando uma irmã se dirige a outra, quando um irmão se dirige ao outro, quando um irmão se dirige a uma irmã, quando uma irmã se dirige a um irmão, a estatura é a mesma? O crescimento espiritual é o mesmo? A fortaleza é a mesma? Não é, irmãos. Então nós somos diferentes uns dos outros. Nós temos o mesmo espírito, a mesma fé, temos a mesma palavra, o mesmo propósito. Mas uns são mais fracos, outros são mais fortes. Uns são mais experimentados, outros são menos experimentados. Uns estão mais animados naquele dia, outros vão estar menos animados naquele dia. Uns vão estar passando por grandes lutas naquele dia, e outros vão ter vencido já muitas lutas, vai estar no momento de paz, no momento de tranquilidade. E nós temos que olhar para tudo isso. Nós não enxergamos isso, irmãos. Nós não conseguimos enxergar no mais profundo do irmão. Quando eu me dirijo a um irmão ou uma irmã, eu não sei o que está se passando com aquela pessoa. Eu não sei se ela está com uma luta grande, de repente ela não falou ainda. Eu não sei se o diabo está falando no ouvido dela e ela está dando ouvido. Eu não sei de nada disso, eu só vou saber se ela me falar. O comportamento muitas vezes fala muita coisa. Quando eu vejo a forma como uma irmã, um irmão está se comportando, está se vestindo, ali eu já discerno alguma coisa. Tem irmã que quando eu vejo que as vestes, mudou as vestes, tá em luta. Está em luta. Quando eu olho lá no WhatsApp, tirou a foto do marido de junto dela, brigou com o marido. É certo isso, irmãos? É certo isso. Porque basta uma discussão, vai lá, tira a foto. Não é? Depois volta de novo. Não é assim? É. Mas a gente não sabe, irmãos, o que se passa com a pessoa. A gente não sabe. E como a gente vai tratar isso? Se eu for vagaroso no cuidado, o que vai acontecer? Eu vou tratar todo mundo igual. Irmãos, todo mundo igual da mesma forma. E se eu estou firme hoje, todo mundo tem que estar firme. Se eu estiver meio baqueado, todo mundo tem que estar baqueado. E pronto, acabou. E é assim. Mas não é dessa forma. Não é dessa forma. Nós temos que entender, irmãos, que as aflições existem. A estatura espiritual, ela existe. Ela existe. Isso aí não se refere ao tempo de conversão, irmãos. Não se refere ao tempo de conversão. É lógico, quanto mais tempo a pessoa tem de convertido, mais coisa ela já passou, irmãos, pelo evangelho. Isso é certo. Não adianta falar que a pessoa se converteu faz um mês e ela está experimentada. Está coisa nenhuma. Está no período de graça ainda, irmãos.
No período de graça. O que é o período de graça? É um período que Jesus ele põe a mão ali, ó, e a pessoa fica em paz ali, irmãos, para ela poder dar os primeiros passos. É como um bebê. É como um bebê, tá só no leitinho ali, ó, esperando dar os 6 meses para meter rapadura na boca dele, não é, irmãos? Ó, a avó, tá louquinha para meter um doce de leite na boca do menino e não pode, tem que esperar, né, irmãos? Tem que esperar, tem que esperar. E assim também é Jesus com a gente, irmãos. Mas a pessoa tá lá, 2 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos na palavra, irmãos, já passou por muita coisa, muita coisa. Mas nós temos que ter cuidado uns com os outros. Nós temos que ter, irmãos, buscar a forma certa de caminharmos juntos. Para não haver, irmãos, esfriamento do amor, irmãos. Porque o esfriamento se dá pela falta da palavra. O engano entra, irmãos, e não pode entrar. Não pode entrar. Aí diz aqui, ó, versículo 12, ó. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, irmãos, ó, temos que nos alegrar na esperança. Esperança do quê, irmãos? É a vida eterna, a vinda de Jesus. Sede pacientes na tribulação. Temos que ter paciência, irmãos. Temos que ter paciência na tribulação, porque a tribulação ela passa. Mas nós temos que encarar ela, temos que seguir adiante. Temos que lutar. Temos que lutar todos os dias, todos os dias. Quando nós enxergarmos falha em alguém, irmãos, o irmão ou a irmã falhou, né, irmãos? Falhou. Isso quer dizer o quê, irmãos? Quer dizer que o irmão ou a irmã tomou um tropeção. Tomou um tropeção. Só isso, irmãos. Foi só um tropeção. Só isso, mais nada. E vai passar. A luta está grande, a aflição está grande. É um vento, vai passar, irmãos. Não podemos nos desesperar. Não podemos jogar tudo para o alto, não podemos. Não podemos. Temos que enfrentar os ventos, enfrentar as tempestades. Estou casado, estou casada. O meu cônjuge falhou. Isso faz desse cristão, dessa cristã, uma pessoa igual do mundo, irmãos? Não, não faz, irmãos. Não faz. Irmãos, nós não podemos comparar coisas espirituais com carnais. Não tem como comparar o marido convertido com o homem do mundo. Não tem como comparar uma mulher convertida com mulher do mundo. São coisas distintas. São seres distintos. São criações distintas. São gerações distintas. Ah, o meu irmão está fraco. Tá, o meu irmão está fraco. E o homem do mundo está como? Caído, morto. Está debaixo de pecado, de maldição, de condenação. Não tem comparação, irmãos. Não tem comparação. Então, nós temos que atentar para isso. Porque muitas vezes a mulher começa a ver os maridos do mundo melhor que o dela. Os homens começam a ver as mulheres do mundo melhor que a dele. E não é isso, irmãos. Não é isso, nunca vai ser isso. Se há um desacordo, é só um desacordo. É só um desacordo. Não é nada mais que isso, é só um desacordo. Vai passar isso daí. Vai passar. Tem que passar. E tem que empregar força, tem que seguir adiante, tem que estar unido, irmãos, unido. Ah, tem um propósito. Mas eu não quero aquele propósito. Eu não estou de acordo com esse propósito. Estou fora desse propósito. É muito pequeno, irmãos. É muito pequeno. Não é o propósito, é a união. O propósito pode não dar certo. O propósito pode passar. É a união, é a comunhão. É estar unidos. Estar unidos. É como aquela mulher que o marido, ele quer trocar a roda do carro, né, irmãos? Irmão, que benefício vai ter a roda do carro para a mulher, irmãos? A mulher está preocupada em cuidar da casa, ela quer as paredes pintadas, ela quer um fogão novo, ela quer uma geladeira maior, ela está preocupada com alguma coisa para o filho, e o marido quer a roda do carro. Não é isso? Ele quer a roda para o carro. Irmãos, de repente, compensa ela apoiar ele comprar essa roda para o carro, que ele vai ficar tão contente com a roda do carro que vai dar paz, vai depois trocar o fogão, trocar a geladeira e fazer tudo. Do que pegar e bater de frente com uma coisa besta, que não vai mudar nada, irmãos. É um exemplo. E assim também a mulher. A mulher muitas vezes quer trocar o fogão. E o fogão, aí o marido olha e fala assim, o fogão está acendendo as bocas, tá bom? Pra que quer trocar? Mas ela não está contente com o fogão, irmãos. Não é porque não acende o fogão. Ela vai falar que o fogo está baixo, que o fogo está ruim. Ela está desgostosa com o fogão, né? É só isso, irmãos. Ela só quer trocar o fogão. Mas aí, por conta disso, eu não estou nesse propósito, não vou estar junto. Não vou estar junto e pronto, acabou. Aí desune o negócio, por causa de uma besteira, irmãos. Assim também é na igreja. Assim também é na igreja. Por conta de coisas bobas, há desunião. E aí isso daqui, ó, acaba não fazendo sentido. Acaba não fazendo sentido, porque tem um propósito. O propósito é a comunhão. A comunhão. Quando se fala comunhão do corpo de Cristo, é comunhão dos irmãos. Comunhão do sangue de Cristo, irmãos. Nós participamos disso. Nós temos que valorizar isso daí, irmãos. Valorizar. Aí diz aqui, ó. Versículo 13, ó. Vou ver o horário aqui para não passar, né, irmãos? Irmão, pode já se preparar. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Irmãos, prestem atenção.
é comunicar com os santos, nas necessidades dos santos. Esse texto está dizendo isso. Não é que os santos têm que comunicar para mim as necessidades dele. Ele também tem que fazer isso. Porque o resto da palavra propõe isso. Quando eu estiver passando por uma necessidade, eu devo chegar nos meus irmãos e falar. Olha, eu estou passando por uma dificuldade, eu estou precisando disso. Normal, mas aqui não. Nesse texto aqui, eu tenho que comunicar com os meus irmãos nas necessidades dele. Eu tenho que enxergar isso aí, irmãos. Eu tenho que enxergar o meu irmão, a minha irmã está passando por uma necessidade. Convém ajudar? Convém. Então vou ajudar. Convém se unir e ajudar? Convém. Então vamos fazer. É isso que está dizendo. Ó. Comunicar com os santos nas suas necessidades. Seguir a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Irmãos, se alegrar com os que se alegram. A pessoa está alegre com uma coisa que não tem nada a ver, mas também não está errado. Por que eu não vou me alegrar com ela? Por que eu não vou, irmãos? Se eu posso me alegrar com ela, eu vou me alegrar com ela. Aquilo para mim não tem sentido nenhum, mas não me faz mal nenhum. E a palavra não é contra. E ela está alegre. Convém eu me alegrar com ela. Está junto. Alegre, irmãos. O irmão Denis comprou um Peugeot. Né, irmãos? Comprou um Peugeot. Eu estava com você ou não estava, irmão? Eu não estava com você quando você comprou o Peugeot? Estava firme com você, não estava? Apoiei? Apoiei, irmãos. Apoiei. Quem que ia apoiar? O mundo vai apoiar, irmãos? O mundo não apoia. Eu comprei um Citroën. Me apoiou, né? Se eu perguntasse para outra irmã, eu falasse, isso é uma bomba, não corre disso. Compre um Honda, compre um Toyota. Sai disso aí não presta. Não é, irmãos? É assim. Então, é um exemplo, tá, irmãos? Então, nós temos que ser unânimes, né, irmãos? Versículo 16, ó. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmo. Entendeu, irmãos? Essa é a questão. Vou parar por aqui. Ser sábios, eu ser sábio em mim mesmo, irmãos, é aquilo que eu entendo ser maior, ser mais excelente, é ser mais poderoso do que o que todo mundo entende, do que é o que a palavra diz, irmãos. Então tem muitas pessoas que são sábias em si mesmo. Isso aí não pode acontecer conosco. Isso aí é no mundo. Para nós, irmãos, nós temos que ser sábios em Cristo. A palavra tem que falar, irmãos, em nosso coração, no nosso entendimento todos os dias. Nós temos que ser agradecidos a Jesus, e a melhor forma de ser agradecidos, assim como os pais, né? Eles ficam contentes quando os filhos deles são unidos, não é assim? Quer ver um pai e uma mãe contente? É os filhos, né? Serem unidos, não é, irmãos? É. E para Jesus, irmãos? Nós que somos carnais, nós valorizamos isso. Imagine Jesus em ver os filhos dele unidos, unânimes, no mesmo propósito, a mesma fé, a mesma esperança. Irmãos, não tem quem consiga barrar os cristãos se ocorrer dessa forma, né? Ser unânimes, ser né, irmãos? Unidade. Aí o negócio funciona, irmãos. Funciona mesmo, em nome de Jesus. Vamos dar prosseguimento à ceia de Cristo, né, irmãos? Em nome de Jesus.